foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, foram 5 requerimentos a essa comissão para convocar o Montanha para tratar da instrumentalização da polícia. 5. Para quem não se lembra, Montanha é o Paulo Pimenta. Essa utilização da Polícia Federal é criminosa. Isso aqui é uma democracia. E numa democracia, o direito à crítica ao governo é livre. E foi ele, o deputado Paulo Bilinski, na Comissão de Constituição e Combate ao Crime Organizado, que subiu o tom com o ministro de Lula, Paulo Pimenta. E a forma que eles estão usando a Polícia Federal, a Polícia do Brasil, para, de alguma maneira, perseguir opositores políticos. Ele detonou e quer que ele seja convocado. Vejam. É obviamente uma utilização de uma polícia de Estado como polícia de governo. A Polícia Federal não é Gestapo. A Polícia Federal não é a polícia do Lula. A Polícia Federal tem que estar tratando do aquilo que a Constituição prevê. Combate a tráfico de entorpecentes internacional, tráfico de pessoas, crimes contra os bens e os interesses da União, e não aqueles que estão falando as verdades sobre o governo Lula. Senhor presidente, essa convocação é urgente. O Pimenta tem que vir aqui explicar por que ele está fazendo isso com os seus opositores. Essa utilização da Polícia Federal é criminosa. Isso aqui é uma democracia. E numa democracia, o direito à crítica ao governo é livre. Nós somos deputados federais imunes pelas nossas palavras. Se nós não podemos falar aqui no parlamento, quem que vai falar contra o governo? Que tipo de comunismo é esse? É um absurdo, senhor presidente. Peço o voto dos meus colegas. E é lógico, né, que a deputada Duda Salabert vai tentar de alguma maneira blindar o governo, até mesmo porque esses esquerdistas sempre fazem isso. E vai vir falando sobre o Rio Grande do Sul, que antes ele era ministro da SECOM, agora mandaram para o Rio Grande do Sul para resolver problemas lá. E olha que ele estava totalmente perdido, viu? Mas sempre Lula criando mais um ministério, né? E sim, eles vão usar isso para que Paulo Pimenta não venha a ir na comissão. Até porque os deputados falaram que ele pode falar de lá mesmo. Mas eles não querem, né? E aí os deputados vão ficar revoltados e vão citar o fato dele ter ido em uma churrascaria. E ainda, desta maneira, tentando prejudicar a repórter que deu a reportagem. É isto mesmo. Vejam. E nem partidarizar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E unir forças para a construção de políticas públicas para que o Rio Grande do Sul supere esse cenário trágico. Nesse sentido, a posição do presidente Lula, ao criar um ministério extraordinário para fortalecer o trabalho do governador no Rio Grande do Sul, é importantíssimo. Porque União e Estado têm que andar juntos. Não é à toa que o presidente Lula alocou recursos consideráveis para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer, e essa gestão vai ser feita conjuntamente com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Então não há nenhum conflito aí de debate, mas puramente uma articulação para a construção de políticas importantes daquele território. E se a ideia é fortalecer a situação no Rio Grande do Sul, eu pediria para os nobres deputados que deixasse essa convocação para posteriori, porque o cenário no Rio Grande do Sul é alarmante. E aí nós temos um gestor do governo federal que está trabalhando conjuntamente com o governador, com os prefeitos, para a construção de políticas importantes, vai ter que deixar aquele cenário caótico para vir aqui a essa casa prestar esclarecimentos. Os esclarecimentos são importantíssimos. O que foi discutido aqui sobre Polícia Federal, sobre instrumentalização ou não, esse debate é importante fazer. Mas o momento agora é de priorizar ações do Rio Grande do Sul. Então a gente pede para que esse pedido de convocação, que a posteriori, daqui um mês, por exemplo, para que algumas coisas básicas sejam já efetivadas no Rio Grande do Sul. E uma última questão, esse debate que foi levantado aqui sobre o ministro responder sobre uma
partidarização da Polícia Federal ou transformar a Polícia de Estado em Polícia de Governo, quem fez isso foi o Bolsonaro na última gestão. E a CPMI, no seu relatório, já mostra essa questão. Então, na verdade, peço sensibilidade dos nobres deputados, vamos deixar esse pedido para depois, porque o momento agora é de maior responsabilidade nossa com o Rio Grande do Sul. E o ministro lá tem mais a fortalecer do que ele estando aqui para esse esclarecimento. E não estou com isso deixando essa casa de segundo plano, só pedindo para adiar esse debate para daqui 1 mês, 2 meses, e aí nós convocamos o ministro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, deputado. Pode ser a distância. Ele pode falar de lá. Pode ser a distância. O ministro. Gente, vamos até ó, deputado Pastor Henrique. Senhor presidente, bom dia ao senhor. Para perseguir, eu tentei, De um diálogo político dentro da comissão, eu pediria esse empenho da gente deixar para depois ou de fazer conjuntamente com a CCJ mais à frente. porque somados ao dia de hoje, eu encaminhei 5 requerimentos a essa comissão, 5, tá? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foram 5 requerimentos a essa comissão para convocar o Montanha para tratar da instrumentalização da polícia. 5. Para quem não se lembra, Montanha é o Paulo Pimenta. E aí veio, no despacho dos meus requerimentos, não tem pertinência temática, artigo tal. Bom, eu vou lembrar o consultor jurídico que está exarando esses despachos, que o artigo 37 da Constituição Federal exige a fundamentação de toda e qualquer decisão. E simplesmente citar artigo não é fundamentação. Eu comecei a lecionar direito aos 24 anos, eu tenho mais de 20 anos lecionando direito. Entre eles, direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, processo administrativo. E uma das coisas que eu aprendi é que decisão tem que ser fundamentada. Então, por 5 ocasiões, eu tentei convocar, apresentar um requerimento para ser pautado aqui, para convocar o Montanha, o Paulo Pimenta, que está instrumentalizando as forças de segurança para perseguir adversário político, e agora a gente vê que usa o seu pelotão aqui na comissão para se esconder atrás das desgraças dos gaúchos, porque é um covarde, é muito valente, atravessando a rua, mas que é um covarde, para poder se defender. Então eu gostaria que pelo menos essas decisões viessem com a fundamentação específica, porque se nós, nessa comissão, cuidamos da segurança pública, e eu ouvi aqui, não, mas não tem relação com o crime organizado. Bom, só o fato de se referir a essa pessoa já tem relação com o crime organizado. Agora o negócio é o seguinte, se nós cuidamos de segurança pública, o sujeito está instrumentalizando a segurança pública para perseguir adversários políticos. Não tem pertinência temática, então essa comissão aqui serve para quê? É só para a gente ficar vindo fazer discurso aqui, bater no governo? É o tempo de microfone que a gente vai ter? Bom, isso tem lá nos breves. Isso tem lá nos breves. Agora que pelo menos, se vai indeferir tudo que a gente vai pedir, que pelo menos fundamente de forma adequada, porque é um absurdo, é um tremendo absurdo a gente endereçar o requerimento e simplesmente ver um carimbo. Não tem pertinência temática. Como que não tem pertinência temática? Instrumentalizar a força policial para perseguir a oposição, usando a força policial para perseguir a oposição, então eu parabenizo meu colega Paulo Bilinski por ter conseguido romper a barreira intransponível da pertinência temática. Parabéns, Paulo. Parabéns. O Gilvan da Federal, parabéns. Vossas Excelências conseguiram o que eu não consegui e tentei por 5 vezes. Então, parabéns, peço para subscrever os requerimentos de vocês e peço que seja votado.